Sejam bem-vindos a mais um episódio do BitTalk2C. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje, mudando um pouquinho a minha apresentação rapidamente, nos últimos episódios eu estava me apresentando como Beta e para ajustar ao alfabeto fonético internacional, como o B é Bravo, então a partir de agora eu serei o Bravo. Então é Bravo Talk to Charlie. Beleza? Então, Charlie, hoje a gente vai conversar talvez pelo assunto que a gente mais se diverte aí conversando offline. A gente vai falar sobre o que exatamente? Cara, hoje é um assunto extremamente de uma satisfação tão grande falar, que é sobre Bitcoin e a sua história. Maravilhoso. É um assunto farto, né? A gente não vai conseguir falar tudo em um episódio. A gente até estava conversando aqui, provavelmente vamos dividir em algumas partes, para que o nosso ouvinte consiga ter uma ideia completa, desde a história até do que se trata realmente o Bitcoin, para poder ter um conhecimento profundo, vasto, e entender do que se trata, o que significa e por que a gente considera tão importante e a moeda do futuro, certo? Certíssimo, certíssimo. E para começar, nada mais do que o seu gênesis, né? O que é o gênesis do Bitcoin? É justamente quando Satoshi Nakamoto publica o white paper, né? Que aí pro português seria tipo um artigo científico, né? Muito entre aspas, tá? Mas é simplesmente um artigo de como que o Bitcoin vai funcionar, e o título sendo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, né? Ou traduzindo para o português aí mais literalmente, que é um sistema eletrônico de moeda, né? De ponta a ponta, tá? Maravilha. E no dia 31 de outubro de 2008, né? Caramba, Então aí já há fazem aí bastante tempo, 10, né? 16, 17 anos, é isso? 17 anos, Caramba. praticamente desde a sua concepção, né? E logo em 2009, a gente teve o primeiro bloco, né, do Bitcoin, né? Em janeiro, né, de 2009, a gente teve a mineração do primeiro bloco, né, que constitui o bloco Gênesis, lá em 2009, e também nesse bloco está gravado nele uma manchete de jornal muito emblemática, né? E se os ouvintes lembram bem do que aconteceu entre 2008 e 2009, uma das maiores crises econômicas que a sociedade moderna já viveu, né? E nós tivemos ali justamente o salvamento, né, bancário pelo governo. Isso na Inglaterra, né? Na Inglaterra, exatamente. Isso 3 de aconteceu janeiro de também nos Estados 2009. Unidos, né? Isso aconteceu também nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, como foi uma crise que começou, né, sua concepção foi nos Estados Unidos, mas que se alastrou para todo o planeta, que todos os ativos eles são muito interconectados, né? O sistema bancário hoje, né, você tem um efeito dominó muito grande, um banco grande que foi, né, o Lehman Brothers, né? Se não me falha a memória. Ele começou a quebrar e aí teve um efeito dominó cada banco gigante tem a dívida do outro banco gigante e assim sucessivamente foi até os pequenos, e a gente teve os governos finalmente tendo que salvar, né, tendo entre aspas, que salvar os bancos para evitar uma catástrofe até do ponto de vista até social, né? Não chega nem mais ser financeiro. Então, maravilha. Então, para recapitular, a gente tem no dia 31 de outubro de 2008 o lançamento, né, do white paper, como a gente chama em inglês, e no dia 3 de janeiro a gente tem o primeiro bloco sendo minerado. A gente vai depois explicar melhor aí como que isso acontece e o que a gente está querendo dizer com bloco, né? Isso vem da blockchain, de toda a estrutura, mas para vocês entenderem o momento macroeconômico que a gente vivia. Era a crise de 2008, né, um cenário catastrófico economicamente, as bolsas caindo monstruosamente, S&P 500, se eu não estou enganado, despejou acho que 40% ou 50% de topo a fundo, e com isso a gente tem como você falou, né, Charlie, você tem a notícia no jornal, que é emblemática, tem muita gente hoje que imprime até essa capa do jornal, né, e bota no quadro, que é o Chancellor on brink of second bailout for banks, ou seja, mais uma vez os bancos vão ser salvos, né, vai ter uma injeção de dinheiro impresso, e aí entra muito no episódio da inflação que a gente comentou Exatamente. recentemente, o efeito disso e tudo mais. Então, assim, mais uma vez isso acontecia, mais um ciclo se inspirava, né, de crescimento e expansão econômica para entrar agora num drawdown, né, numa queda monstruosa e muitas quebras e desemprego e toda a crise econômica. E nesse momento macroeconômico, Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo, né, que iniciou todo esse processo aí, a gente nunca sabe se foi uma pessoa ou se foi um grupo de programadores, eles lançam isso, né, online, conseguem colocar na rede o primeiro bloco do Bitcoin, e aí ele consegue ainda assim colocar para ficar uma marca, um timestamp, né, como a gente chama em inglês, para o resto da vida, nessa blockchain, nesse livro aberto, essa informação para a gente nunca esquecer que dia 3 de janeiro de 2009 a gente teve uma capa de jornal onde mais uma vez a gente tinha os bancos sendo salvos e o governo sendo governo, ajudando os amigos do rei, como sempre faz.
fazem, né? Então isso é um Exatamente. momento incrível e mostra o nascer do Bitcoin no momento mais doloroso economicamente dos últimos anos, né? Isso é muito impressionante e mostra que a pessoa que estava por trás, o grupo de pessoas que estavam por trás do Bitcoin, eles realmente não só entendiam de economia, entendiam do mundo que estavam vivendo, estavam ligados, mas mais do que isso, eles estavam, né, em português claro, de saco cheio, cansados de ver isso recorrentemente e a gente como população sendo diluída com essa impressão monetária forte para salvar os bancos e a gente cada vez ficando mais pobre, né, globalmente falando. Exatamente. A gente poderia até entrar no âmago dessa crise e tudo mais, mas não é, né, o objetivo do episódio. Né, pode ser um episódio só dessa crise, né, mas foi uma crise causada pelo Estado, né, que teve que ser remediada pelo Estado, causando uma bolha maior ainda, né, porque para você estancar uma bolha, você tem que criar outra. Né, então, foi-se criado outra que está sendo perpetuada até agora. Exato. Né? Tivemos indícios, né, em 2018, mais ou menos, de que as coisas iriam começar a cair, mas parece que o pessoal meio que aprendeu que, olha, agora tem que injetar mais dinheiro ainda. Né? E aí você vai criando inflação, a gente volta para o episódio 2, né, e você vai criando cada vez mais inflação, né, para diluir, né, o problema e jogar para frente, empurrar com a barriga, que é a principal característica que o governo tem, é empurrar os problemas para frente. Exato. E o pagador de impostos fica com a conta no final do dia sempre, né? Exatamente. Para quem quiser, você falou da crise de 2008, acho que para quem tem o interesse aí de querer entender um pouquinho, de uma forma um pouco mais amistosa, vamos dizer assim, tem um filme que eu acho um filmaço, que é o The Big Short, né, em inglês. Excelente. Eu não lembro como é que é o título dele em português agora, você se recorda, não? Não, acho que é a Grande Aposta, né? A Grande Aposta. Grande Aposta. Que é um filmaço, acho que vale a pena vocês assistirem, porque vocês vão ter uma ideia, numa forma de explicar até um pouco mais simples, do efeito dominó e o que aconteceu naquele momento. Bom, exatamente. Vamos seguir então para a gente poder abordar tudo. Tivemos as primeiras transações, né? Então a gente tem o lançamento do white paper em outubro de 2008, online, né? Real, sendo minerado, sendo em funcionamento em janeiro de 2009. E aí a gente tem a primeira transação real do Bitcoin, que aconteceu no fatídico 22 de maio de 2010, né, quando um programador super... hoje em dia ele é famoso, mas na época ele não era, o Laszlo, ele comprou, pela primeira vez ele fez uma transação, né, uma troca usando Bitcoins, ele comprou 2 pizzas pela bagatela de 10 mil Bitcoins. Isso em valores atuais, pessoal, tá aproximadamente $1 bilhão, tá? Considerando a cotação do dia de hoje, que a gente está gravando, aproximadamente $104 mil. E até hoje você tem a comemoração desse dia, né? Que é o Bitcoin Pizza Day. Todo 22 de maio é dia de comprar pizza. Exatamente, não com Bitcoin, tá? Não gaste seus Bitcoins. Não gaste seus Bitcoins, exatamente. Até a economia girar em torno disso, não gaste ainda não. Exato. E aí a gente segue, né? Esse foi um marco também, outro marco importante do Bitcoin, foi uma transação, até hoje esse cara, né, ele é entrevistado, sempre perguntam muito para ele se ele se arrepende, mas ser o engenheiro de obra pronta, né, olhar para trás é muito fácil. Naquela época talvez foi um grande negócio, ninguém nunca ia imaginar que se transformaria no que se transformou, e eu acho que se eu tivesse naquela época eu também teria feito a mesma coisa, para ser bem honesto. Foi a primeira vez que o ativo foi precificado, né? Porque anteriormente a isso, desde janeiro até esse dia, você tinha o quê? Pessoas minerando o Bitcoin, né? Fazendo o Bitcoin funcionar, né? E as pessoas estavam só acumulando, né? Elas não tinham trocas por ativos, né? Por matérias, né? Reais, do mundo material, né? Exatamente, não teve ainda. Então você não tinha nenhuma precificação. Quanto é que o Bitcoin valia nesse meio tempo? Nada. O Bitcoin não tinha valor para ninguém. A gente volta até no episódio número 1, por exemplo, no que é dinheiro, e a gente fala muito sobre valor, e o que o Bitcoin valia na época para as pessoas? Nada. O Bitcoin era simplesmente uma tecnologia ali que o pessoal, que principalmente os CryptoPunks ali estavam experimentando, né? E isso veio, né, trazer um sentimento de realidade para o Bitcoin ali. Né? Tanto é que isso realmente marcou o dia. Exato. Até então, até nessa época também um pouco, mas até então era puramente especulativo, né? Era um mercado totalmente sem regulação, uma bolha muito pequena, de pessoas só programadores, pessoas que, né, trabalhavam com isso de certa forma em computador, que tinham acesso e conheciam essa tecnologia. Era até difícil comprar, difícil vender, não era uma coisa muito simples para as pessoas como é atualmente. Então muitos têm aquela sensação de, puxa, se eu tivesse descoberto o Bitcoin em 2010, em 2009, em 2011, não caio nessa, porque ouvir falar é uma coisa, conseguir fazer essa operacionalizar compra e venda, guardar as carteiras não eram como eram hoje em dia, então realmente não era um negócio muito simples, né? Foi ficando user-friendly com o passar dos anos que a gente foi evoluindo. Eu queria só para quem está ouvindo entender um pouquinho, se você puder, Charlie, comentar um pouco também da estrutura. A gente está falando aqui, mas do que se trata, né? O que é o Bitcoin em si? O Bitcoin nada mais é do que uma moeda digital, né? É um ativo digital, né? Um ativo criptografado,
que ele não existe na sua forma física, então para as pessoas que estão acostumadas intangível, a ver, né? Intangível, né? Exatamente, ou seja, você não vai ter isso fisicamente, você não consegue no caixa eletrônico sacar isso em papel moeda, vamos dizer assim, é algo que é um dinheiro da internet, e isso acaba tendo uma conotação muito negativa, porque parece um dinheiro de banco imobiliário, parece um dinheiro virtual, mas o mundo evoluiu para isso, e hoje em dia não é mais tão absurdo você pensar isso, quando você olha para o sistema que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil hoje. Assim, eu confesso a você que eu não sei o que é sacar dinheiro hoje em caixa eletrônico, há pelo menos uns 3 anos que eu não saco dinheiro, eu pago tudo ou em cartão, ou em Pix, então isso acaba fazendo com que aquela visão lá de 2010 que era um dinheiro de internet, hoje em dia já não é mais tão absurdo, né? Faz mais sentido, inclusive. Então eu queria que você puder falar um pouquinho para o pessoal entender como que é esse dinheiro da internet, como é que ele funciona, como é que ele foi feito. Então, assim, o que o Satoshi ele pensou? Ele uniu diversos conceitos, né, dentro do Bitcoin para poder resolver um dos principais problemas num dinheiro eletrônico, que é o gasto duplo. Porque como que você previne que uma pessoa que tenha um dinheiro fictício aqui, digamos, você tem um dinheiro de uma nota de um banco imobiliário, só que digital. O que impede de você copiar essa nota? Né? O que você impede de gastar esse mesmo valor 2 vezes? Né? Então, o Satoshi ele teve a seguinte sacada. Eu vou criar uma cadeia de blocos, por isso que é a blockchain, onde cada bloco vão estar ali informações pertinentes à transação. Né? Os inputs de quem está enviando, para onde está indo, e outras informações como data, horário, enfim. E todas essas transações, todas essas informações, elas vão ser codificadas por um sistema criptográfico, que é o SHA-256. Ele nada mais faz do que criptografar essas informações e gerar o que a gente chama de um hash, tá? Para ficar um pouquinho menos técnico, esse hash é só um código binário, tá? Zeros e uns, tá? Aonde um dos principais componentes da cadeia, que é o minerador, né? E vocês vão ver que tem muita correlação com o ouro, né? Que o Satoshi ele utilizou muito o conhecimento dele de economia e de ouro também, de como as coisas são feitas, né? Que vai ter o minerador ali colocando vida para cadeia de blocos, né? E esse minerador ele vai ter que achar esse código binário, né? E como que ele faz como que ele acha esse código binário? É simplesmente na força bruta, tá? É literalmente tentando achar aquele código. É 01010110 e ele vai tentando fazer isso até achar esse bloco, né? E quando ele acha esse bloco ele é enviado essa informação para toda a rede e aí esse bloco é sedimentado na cadeia. Tá? E logo em seguida vem o próximo bloco, que está atrelado ao bloco anterior. Então, para você modificar o bloco anterior, você tem que também modificar o bloco seguinte, para você tentar assim modificar o bloco anterior. E assim você vai criando os blocos um atrás do outro, que estão sempre puxando essa informação desde o bloco Gênesis. Então, se você pegar o bloco que a gente tem hoje, que é não sei quantos 1.800, 1.900 mil blocos, enfim. O último bloco que está sendo minerado agora, por exemplo, ele carrega a informação desde o primeiro bloco. Perfeito. Então você tem o quê? Um registro público gigantesco, imutável. Porque para você alterar o primeiro bloco, você tem que alterar todos os blocos da rede. E isso dá uma segurança para a rede muito grande, né? Que é uma das características dessa rede. Eu falei sobre a imutabilidade, que eu acabei de falar que como a rede é muito grande, muito difícil de mudar, né? Então ela tem uma característica de não mudar, ou imutabilidade. Você tem uma questão da segurança, porque a rede hoje já é uma rede extremamente sedimentada, com uma segurança enorme, e que você tem vários players que funcionam, que colocam essa rede para funcionar, que não está num único local, né? Tipo, não está só aqui na minha casa, não está só na casa de outras pessoas, está espalhado pelo mundo. Então você tem o quê? A descentralização. Se uma única pessoa no Brasil, por exemplo, está minerando e ela para de minerar, a rede não vai cair. Por quê? Tem outra pessoa nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Europa, minerando e colocando vida para blockchain, para cadeia de blocos. Maravilhoso, cara. Excelente resumo. Não sei se para quem está ouvindo isso pela primeira vez ficou claro. Acho que a questão do gasto duplo, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, que foi logo no início que você comentou, acho que o melhor exemplo que eu já ouvi, que eu usei isso até para ensinar para outras pessoas quando eu falo de Bitcoin, é a questão de uma foto que você recebe no WhatsApp. Eu tirei uma foto, eu mandei essa foto para você. Se eu mandei essa foto para você, você está com uma cópia dessa foto e eu tenho a foto original. E aí você pega essa foto e encaminha para outra pessoa. Ou seja, eu estou gastando, né, entre aspas, essa foto 1, 2, 3, 4, infinitas vezes. Esse é o gasto duplo. Seria gastar a mesma moeda mais de uma vez. E isso aí causaria o colapso
da estrutura que o Satoshi fez. Exatamente. Então a ideia é, toda vez que eu transferir esta moeda para uma outra pessoa, no peer-to-peer, né, eu não tenho mais acesso a essa moeda, né? A esse código da moeda. Ou seja, eu passei ela para você, então eu não consigo passar ela para você e depois mandar ela para uma outra pessoa. É impossível você copiar e colar várias vezes. Essa foi a grande sacada, a grande inteligência e a grande dificuldade até esse momento, né, histórico, de se criar um dinheiro da internet, um dinheiro digital, porque sempre parava nisso. O dinheiro digital não é uma coisa que iniciou em 2008, né? A gente tem registro disso desde a década de 80, das pessoas tentando fazer o electronic cash, né, e não conseguiam por conta disso. Não tinha tecnologia e tinham muito a dificuldade técnica, né, de evitar o gasto duplo. E com essa ideia da blockchain, como você explicou com bastante clareza, acho que ficou bem fácil para o pessoal entender, você atrela todas as informações, ou seja, é impossível você romper essa cadeia. Cada bloco é literalmente uma corrente que você bota mais um elo e essa informação ela fica infinitamente sendo guardada. Obviamente ela vai tendo um maior espaço, né, em termos de megabytes, gigabytes, ela vai ocupando mais espaço. Mas é assim que você mantém a segurança da rede e toda essa estruturação aí imutável. Né? O que eu queria só especificar para o pessoal também entender é a estrutura. Você falou de minerador, né? Então assim, você tem as moedas que são mineradas pelos mineradores, não é isso? E você tem as pessoas validando essas transações dentro do sistema. Então a gente tem algumas pontas ali, né? Os mineradores hoje em dia mineram com máquinas, naquela época você minerava com uma placa de vídeo no teu próprio computador, hoje em dia você precisa de um investimento pesado, milionário, para poder conseguir, porque o grau de dificuldade vai aumentando, né? E então você tem os mineradores que literalmente, assim como você falou, né, do ouro, tá ali lutando para minerar. Só que, obviamente, não adianta você botar muito esforço financeiro, porque o supply, ou seja, a quantidade total de tokens, de moedas, ela é limitada, mas esse é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas essa ideia dele, da blockchain em si, ela resolveu realmente toda a dificuldade que se tinha desde o início, né? Então, para fazer um resumo rápido aqui, é mantido, como você falou, por várias pessoas ao redor do mundo, em computadores conectados, ou seja, se cair todo mundo, mas tiver ainda um computador rodando, a rede continua viva. As informações, as transações são todas armazenadas em bloco, cada bloco é como se fosse uma página de um livro, né? Por isso que eles falam sempre do ledger, né? O livro contábil. O livro contábil é transparente e só é anônimo no sentido de não estar ligado à pessoa em si, a um CPF, né? A alguma informação, um nome, mas você tem ali as carteiras. Esses blocos são conectados de uma ordem cronológica, formada essa corrente, por isso blockchain, né, cadeia de blocos, e uma vez que esse bloco é adicionado, ele nunca mais vai ser alterado, pode ser adulterado, porque ele vai estar dentro dessa cadeia e cada vez essa cadeia está maior, o gasto energético para você fazer uma alteração seria realmente incalculável, né, ou não valeria a pena o esforço. E antes desse bloco ser adicionado, todas as pessoas da rede, que são o que a gente chama dos nós, né, eles precisam concordar, né, que essas informações são verdadeiras e essa informação ela é atrelada então ao bloco e validada. E uma vez feita, ela não pode ser mais desfeita, correto? Sim, corretíssimo. Vou até entrar um pouquinho mais no detalhe e fazer uma metáfora aqui interessante com o ouro, né? Porque se a gente for pegar o ouro, como é que funciona? Como é que você tira o ouro da terra? Você tem 3 players. Você tem os mineradores, que é justamente as pessoas que vão lá para pegar, escavar e retirar o ouro. Você tem os validadores desse ouro, porque o minerador pode tirar alguma coisa dourada ali, ele falar que é ouro, mas até você validar aquilo não é. Então você tem uma empresa, por exemplo, química, que vai fazer uma análise daquele ouro e dizer, não, isso aqui é ouro realmente 99%, 95%, 50%, enfim. E vai dar a validade daquele ouro. E você tem o quê? Os usuários, que no caso para o ouro são ou as indústrias, para utilizar esse ouro nos processos industriais, ou as pessoas que vão utilizar o ouro ou como reserva de valor, ou como um adereço, tá? Uma joia, num brinco, num cordão, enfim. Né? E trazendo essa analogia para o Bitcoin, a gente tem exatamente os mesmos players. Né? A gente tem os mineradores, que eles usam o quê? O trabalho de energia elétrica, que eles vão rodar o software do Bitcoin, para minerar o bloco, aí é tudo sempre entre aspas, tá, pessoal? Eles vão minerar o bloco, nessa analogia ao ouro, para ter justamente um trabalho envolvido. Né? Porque se você não tiver um trabalho envolvido, qual vai ser o valor atribuído àquele ativo? Se você não tem trabalho, né? Então isso foi uma das sacadas do Satoshi, de justamente colocar uma prova de trabalho, para que você tenha certeza de que o minerador, para achar o bloco, né, achar aquele hash, achar aquele código binário que equivale àquele bloco ali, ele gastou energia para poder fazer aquilo, ele gastou tempo de vida para poder fazer aquilo. Então aquilo tem sim um valor ali, que obviamente que vai mudar de acordo com uma sociedade vê aquilo, mas tem algum valor ali. Né? E beleza, e quando o minerador achou aquele bloco, ele vai falar para a rede, rede, achei o bloco está aqui, ele vai lá e comunica para a rede. E aí entra um dos players que o Bravo falou, os nós, né?
Os nós são extremamente importantes, porque eles são os validadores da rede. Porque o minerador, se ele for um ente maligno, por exemplo, ele pode tentar minerar um bloco que, na verdade, naquele bloco não é real. Ele vai falar, a rede minerei aqui. E os validadores vão ver as regras de consenso da rede, que se eu não me engano são 13 regras, posso estar enganado aqui, e que cada bloco tem que ter. Se um bloco não tiver uma das regras, esse bloco é invalidado e você tem que minerar aquele bloco de novo, tá? Isso gera uma verificação, a validação da rede. E você tem os players, os usuários, né? Somos nós que transacionamos Bitcoin pela rede, né? Então essa analogia com o ouro para mim é fantástica. Fantástico a analogia e a forma que você colocou, acho que ficou super claro para quem está escutando. Dá para a gente dizer, Charlie, que basicamente, né, de uma forma obviamente muito resumida e simplista, o Satoshi Nakamoto ele digitalizou o ouro. A gente pode assumir isso? É o que o pessoal diz, né? A maioria dos economistas que o Bitcoin é o ouro digital. Caramba, é incrível. Simples isso. Realmente incrível. Bom, para o pessoal entender o final dessa história, desse início, né, que a gente está comentando aqui, com essa blockchain, com tudo isso que a gente falou, dos nós validadores, isso faz com que esses blocos, toda essa estrutura, ela seja praticamente impossível de ser hackeada ou falsificada, né? Porque você tem vários pontos descentralizados que tem que convergir para poder aquilo seguir. Então, a gente está falando de um sistema peer-to-peer, de um sistema feito por pessoas, né? Obviamente hoje tem instituições, tem empresas, mas é feito sem nenhuma regulação oficial, puramente na matemática, né? Então a matemática não mente, ela não tem como ela te ludibriar, ela é o que é. Não tem viés, né? Não tem viés político, nada, ela segue o que foi planejado. Não tem um dono, né? Não tem um banco central, não tem ninguém que emite, aquilo ali é puramente uma regra matemática que vai gerindo todas essas regras e todo mundo tem que obrigatoriamente seguir isso para que a rede possa continuar funcionando. Então não tem governo controlando, para quem ainda não entendeu direito, assim, é algo completamente livre, né? Não tem empresa, não tem governo, é mantido de forma descentralizada, todo mundo participa da rede, é uma forma segura, transparente, confiável de registrar as informações sem depender de nenhum intermediário. Eu acho que essa para resumir essa mensagem, o que o Satoshi fez foi te dar a liberdade absoluta de você transacionar a qualquer momento, só que como diz o tio Ben, né, no filme do Homem-Aranha, quando você tem poder e liberdade, isso vem também com responsabilidade, né? Então isso fica de acordo com o teu entendimento. Você aprende a fazer, se você fizer uma besteira, você vai acabar pagando o preço por isso. Mas você é livre para poder fazer, que eu acho que essa é a grande mensagem. É o que eu acho que é o mais interessante disso tudo que você falou, é a soberania financeira. Exato. Você é soberano sobre o seu dinheiro. Porque muitos dos nossos ouvintes aqui, que podem estar aí começando a estudar, talvez não entenda que o dinheiro que você tem no seu banco não é seu. Ele é do banco. O banco tem uma dívida com você. Então, se ele quiser, se ele falir, por exemplo, você não tem como sacar. Se tiver uma corrida aos bancos, por exemplo, como a gente já teve em diversos episódios na história recente da sociedade, às vezes você não tem como sacar o seu dinheiro, mas eu tenho aqui um saldo aqui, tem R$1.000 na minha conta, tá aqui, ó. Mas não tem não. Né? Os bancos hoje funcionam com, no Brasil, se eu não me engano, gira em torno de 15 a 20% de dinheiro físico. É o que eles têm. Os outros 80% é dinheiro digitado numa tela. Exato, e cada vez caindo mais, né? Com Exatamente. toda a política econômica que a gente vem tendo hoje, a ideia é cada vez acabar com o dinheiro físico de papel, até porque eles querem rastreabilidade completa, né? Controle absoluto. E por que o Bitcoin ele é tão importante nisso daí, cara? Porque ele te dá de volta o controle sobre o seu dinheiro, né? Exatamente. As pessoas tinham controle, perderam o controle, né? Com toda a evolução, que a gente tem, evolução, não dá para chamar isso de evolução, né? Mas com o decorrer do passar do tempo, isso foi cada vez mais na mão dos bancos e do governo, e em 2008 a gente surge essa tecnologia que volta a te dar o controle e soberania, como você bem falou, do teu próprio dinheiro. Quem controla o teu próprio dinheiro está comprando o seu próprio tempo, né? Está armazenando o seu próprio tempo, e tempo é vida, né? Que você está vivendo, é algo que a moeda mais cara que tem é o tempo, né? Não volta, não tem como você fazer um trade de tempo. E essa eu acho que é a grande... o grande lance do Bitcoin, que acho que me conquista todas as vezes que eu penso, que eu reflito sobre isso, é realmente essa soberania e voltar a falar assim, puxa, agora eu controlo as minhas coisas, eu faço a minha transação a hora que eu quiser, eu não preciso pedir autorização para ninguém, o dinheiro realmente eu sinto que agora é meu, né? Ao contrário de uma pessoa que está, sei lá, sábado à noite, ele quer fazer uma transferência, não pode porque o banco não autoriza, só na segunda-feira você tem que ir no caixa, ou você tem que ir no banco para poder pedir autorização para liberar, o aplicativo não funciona. O Bitcoin é 24/7, ele não para, ele não acaba o mercado na sexta, reabre na segunda, ele
funciona o tempo todo. Você acordou 3 horas da manhã, tem gente movimentando, tem gente transacionando, é uma rede completamente viva, né? Eu acho que essa é a grande beleza da coisa, e é internacional, é global, enfim, é tudo conectado com o mundo que a gente vive hoje, completamente globalizado. Acho que só para a gente poder seguir essa ordem cronológica, para o pessoal entender, a gente falou um pouco de alguns marcos históricos, abrimos um grande parênteses ali para explicar um pouco mais tecnicamente, e a gente tem a questão do crescimento do reconhecimento. O outro marco grande do Bitcoin foi em 2013, né, quando foi a primeira vez que o Bitcoin ultrapassou $1.000, né? Então foi uma marca histórica. A gente está hoje gravando numa cotação atual de $104 mil, então, ou seja, 100 vezes. É impressionante pensar isso de 2013 para cá, marcando a entrada do Bitcoin no mainstream financeiro. Então 2013 dá para dizer que foi quando ele ficou realmente conhecido e as pessoas começaram a falar de Bitcoin, e aí surgiu o que a gente já antecipou, a mensagem, o título, né, a etiquetagem de que pode ser que encontramos aí o ouro digital como uma reserva de valor para investidores, uma revolução dos mercados descentralizados e por aí vai. E aí, exatamente, queria ver com você também, comentar com o pessoal, nem tudo são flores, né? A gente tem que comentar aqui controvérsias e desafios, né? O Bitcoin enfrentou alguns desafios. Quer falar um pouquinho do que a gente passou? Claro. A gente teve lá no início, né, quando o Bitcoin começou realmente a ser utilizado, né, a gente tem aquela velha história de que quando tem uma tecnologia que desafia o status quo, né, como o Bitcoin desafia, ele começou a ser rotulado muito negativamente, né? É dinheiro de tráfico, é dinheiro de pedófilo, é dinheiro utilizado para drogas e tal. E realmente, as pessoas podem utilizar a tecnologia para qualquer finalidade, né? Se a gente for pensar numa coisa muito básica, que é um carro, né? Assaltantes usam carros, né, para fazer assaltos. Faca? Né, para fazer para faca, tênis. Assaltantes usam tênis, né? Então, assim, você vai associar aquela tecnologia só porque a pessoa utiliza aquela tecnologia para alguma coisa ruim? Não, você tem que entender que a tecnologia em si ela é neutra. O ser humano é que vai dar uso àquela tecnologia, né? Então você teve umas associações ao mercado negro e um caso extremamente emblemático como a Silk Road, né? Que numa tradução aí seria a Rota da Seda, né? Que o pessoal gosta de traduzir Silk Road para isso. Então o que era o Silk Road? Era um site na Deep Web, né? Caso as pessoas que não sabem o que é Deep Web, né? Existem documentários bem explícitos que falam sobre isso, mas enfim, é uma camada, né, mais profunda da internet, onde a maioria massiva das pessoas não tem acesso, né? Não tem acesso não porque elas não querem, mas porque justamente falta conhecimento, né? E nesse site você vendia qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, utilizando o Bitcoin como meio de pagamento, né? Então o Bitcoin ele ficou muito associado a esse caso, né, ali em 2013, por exemplo, ao uso do Bitcoin na Silk Road, que dava um grau de anonimato bem grande, né, para os usuários, né? E principalmente o pessoal utilizava para comercializar droga, né? Era mais ou menos isso, drogas e armas, por exemplo. Tá? Perfeito. Faz parte, né? Como você bem falou, o carro, a faca você pode usar ela para passar manteiga no pão ou pode usar para matar uma pessoa. A culpa não é da faca. Eu não vou ligar para Tramontina e vou falar: Tramontina, para de fabricar faca porque tal pessoa usou ela para matar uma pessoa. Não faz sentido algum. Então, realmente foi o que você falou. A questão está no indivíduo e não na tecnologia. A gente tem que saber separar bem essas coisas, porque o que o mainstream, né, a mídia gosta de bater bastante, é fazer essas associações completamente absurdas, né? Se a gente volta no tempo, quando surgiu a luz elétrica, você tinha capas de jornal na época também, claramente dizendo que era uma tecnologia demoníaca, que era uma tecnologia que mataria as pessoas, charges sendo feitas de 1902, 1903, 1890, de pessoas sendo eletrocutadas nos postes. Essas são coisas absurdas. Quando você rompe, né, uma tecnologia, cria algo muito disruptivo, a tendência sempre é ela ser agredida, ser maldita, ser rechaçada, ser né? rechaçada, sempre esse é o caminho normal que acontece, e com o Bitcoin obviamente não foi diferente. Então, pra gente fechar, o carro, né? Eu gosto também, vou colocar aqui só o episódio do carro na Inglaterra, que é uma coisa emblemática, que teve o Red Flag Act, né, que como a coisa era tão absurda, né, que o carro era visto como um negócio tão bizarro na época, que eles criaram uma lei para que as pessoas, obviamente, que só eram muito ricas, que tinham carro na época, e se você andasse com esse carro na rua, você tinha que ter um guarda correndo na frente do carro, acenando com uma bandeira vermelha, né, por isso que é o Red Flag Act, né, dizendo que o carro tá passando ali. Né, pra você ver como que realmente a gente ri dessas coisas hoje. Né?
É impressionante, né? E estamos falando isso o quê? De 100 anos atrás, não é muita coisa. Nem isso, né? O carro nem é, acho que nem isso, né? Mas enfim. 1920, É. 1930 que foi os primeiros carros, então talvez seja É. 40, né? Quando começou já tá em massa. Então assim, foi ontem, foi recente, né? E Exatamente. pensar que tinha uma lei dessa forma. Então é bom a gente sempre manter a cabeça aberta com as tecnologias, principalmente quando a gente fala de Bitcoin, porque realmente você precisa estudar, faz o seu próprio trabalho, né? De ir atrás da informação, como vocês estão aqui escutando esse podcast, para vocês poderem aprender e não serem enganados aí pelo que as pessoas falam aí fora, principalmente pessoas que não entendem. Então, se o legado do Bitcoin tá aí, né? Acho que já são 18 anos, né? De 2008, vamos botar 2009, né? Até 2025. A criptomoeda maior que existe, hoje a gente tem várias outras, mas o nosso foco aqui é falar de Bitcoin, com maior market cap, ou seja, tem um valor de capitalização gigantesca, já se provou ao longo do tempo várias e várias vezes, a história vem nos contando isso, a gente também pode nos próximos episódios falar um pouquinho da adoção, né, até do institucional e tal, enfim, para o pessoal entender mais, e mostrou, né, que é possível criar um sistema financeiro descentralizado e fora do controle de instituições tradicionais. Acho que o Bitcoin realmente rompeu tudo que a gente poderia pensar em muito pouco tempo. Isso, obviamente, assusta os donos do mundo, assusta quem está em posições de muito controle, porque é algo incontrolável, né? Então, tem um livro, um trio de livros que acho que você também provavelmente já leu, que é muito bom, chama A Internet do Dinheiro, né, do nosso querido Andreas Antonopoulos, que é um dos primeiros caras que foi o primeiro que falou de Bitcoin, né? Impressionante. Recomendo fortemente a todos que leiam, são livros baratos, você compra no Kindle aí na Amazon por um valor quase que relevante, 15, São livros reais. pequenos, né? Exato. Nada de 600, 700 páginas. Exato. São 3 volumes, mas o primeiro volume, se você ler o primeiro volume, você provavelmente já vai se encantar e já vai entender boa parte. E eu tenho certeza que vai abrir mais a cabeça e vocês vão conseguir fazer alguns links com o que a gente conversou aqui nesse episódio. Ele tem um canal no YouTube também, lotado de conhecimento lá, né? Eu lembro como se fosse ontem, né? Eu descobrindo o Bitcoin, descobrindo o canal dele, eu maratonei todos os vídeos do cara. Porque ele tem uma didática absurda, né? Ele é muito bom para falar. Eu não sei se ele tem conteúdos em português lá, traduzidos, enfim. O livro tem, né? Caso vocês queiram comprar. Provavelmente vocês vão achar PDF dele na internet de graça, tá? Mas não falei nada disso aqui, não. Mas tem diversos vídeos dele, vídeos técnicos também, explicando mais sobre a blockchain, como é que ela funciona, sobre a criptografia, sobre o SHA-256, né, que é utilizado. Enfim, quem quer ter um pouco mais de profundidade técnica, e ele também explica esses conceitos de forma bem leve, como a gente tentou passar aqui para vocês, tá? Então, se tem uma pessoa que é referência nesse assunto, é o Andrés, justamente como o Bravo falou, o livro dele é excelente e o canal no YouTube dele recomendo fortemente. Maravilhoso. Para fechar, eu acho que o pessoal provavelmente deve estar curioso também, acho que vale a pena a gente falar um pouco rapidamente aqui da nossa história com o Bitcoin, né? Eu estou nesse mercado desde 2019, né? Estudei e ouvi falar um pouco mais a fundo em 2018, graças ao Charlie. Charlie foi a pessoa que me conduziu a esse mercado, e ele, conversando comigo, me explicou muito sobre outros assuntos, que o Bitcoin nunca é só sobre o dinheiro, mas é uma série de conceitos que a gente abordou aqui, e com isso me despertou a curiosidade de estudar, de me aprofundar, e em 2019 eu tive a coragem, né, de me expor e começar a entender na prática como é que funciona isso. Então, para vocês entenderem um pouco, né, que vocês estão escutando aqui de duas pessoas que não é nada nem nada, aí já são 6 anos de mercado, 6, 7 anos de mercado. Exatamente, já passamos por alguns ciclos. Eu comecei ali no topo do ciclo de 2017, ali quando ele estava a $10 mil, né? Minhas primeiras conversões foram ali, né? Então, realmente o Bitcoin ele foi extremamente sedutor, porque como o Bravo falou, ele não é só dinheiro, ele é muito além disso. Né? Pelas conversas que nós vamos tendo aqui e expondo para vocês nesse podcast, vocês vão ver a beleza que ele é, porque não é só o conceito monetário. Ele tem o conceito biológico, ele tem o conceito de engenharia, ele tem o conceito de estatística, de geografia, né, porque vai mexer com a geopolítica, de como os países vão, né, a gente está vendo agora, pode ser agora, a gente está um dia antes da posse do Donald Trump, então gravando esse podcast aqui no dia 19, né? Então pode ser que os Estados Unidos adote oficialmente, né, daqui a pouco, que era uma coisa impensável quando a gente começou a estudar e comprar. Né, a gente sabia que na teoria, né, um dia isso vai chegar. Né, e o longo prazo, né, sempre chega. O longo prazo sempre chega, tá? Então, nesse caso, a beleza do Bitcoin é você juntar vários conceitos, né, várias matérias aí do ensino médio, de um ensino superior, e colocar dentro de uma moeda. Exato. Né?
É aquela famosa frase, né? Você pode tirar o dinheiro do país ou você pode tirar o país do seu dinheiro. O Bitcoin é exatamente Exatamente. isso. Você tira o país de dentro do seu dinheiro e você se torna uma pessoa realmente livre, globalmente falando, né? Porque um Bitcoin é um Uhum. Bitcoin e sempre vai ser em qualquer lugar do planeta que você esteja. Parafraseando, né, o 38, é mais fácil você mudar a árvore de lugar ou você mudar de árvore. Ou mudar um macaco de árvore, né? Muda, Exato, vai lá, muda. muda, você vai lá e muda de árvore. Né? Independente do país, óbvio, nós no Brasil aqui temos um país aí bem ruim em ponto de vista social e econômico, enfim, muitas coisas. Temos coisas positivas aqui no país, mas a maioria delas, pelo menos na minha visão, realmente é do lado negativo. Então, se a gente não quer sair daqui, por vários motivos, N motivos, né, você não precisa continuar financiando o sistema financeiro local. Né? Você pode sair dele. E como que você sai dele com uma certa facilidade hoje, tá? Foi muito mais fácil antigamente, né? E a janela está se fechando, né? Exato. Então, estudem, né? Caso tenham dúvidas aí, escrevam nos comentários o que a gente pode te ajudar, com ideias para próximos episódios, enfim, Sugestões, né? sugestões. Se vocês não entenderam algum conceito aqui para a gente explicar melhor, então fiquem livres aí para poder escrever o que vocês quiserem aí, e a gente sempre vai estar tentando trazer aí um conhecimento de valor muito grande. Se a gente conseguir pelo menos que uma ou duas pessoas tenham o mesmo sentimento que a gente teve, né, quando descobrimos o Bitcoin, cara, isso já vai ser uma gratificação enorme. Exatamente. O que eu costumo falar para as pessoas é: salve as suas próximas gerações e ensine a próxima geração a salvar a geração seguinte, né? Esse é o nosso Uhum. trabalho. Bom, espero que todos vocês tenham gostado. A gente fez aqui um rápido resumo, né? É um assunto muito complexo, muito profundo, então a gente vai dividir em algumas partes, mas acho que nesse início, para vocês poderem entender, a pessoa que está caindo de paraquedas, está começando a ver na mídia agora, porque o Bitcoin está subindo, fica naquele alvoroço de, meu Deus, e agora não sei o que é, calma. Estuda, escuta o podcast, vai e volta. Tem outras pessoas sensacionais na internet também que dominam o assunto. Pega as informações e quando você se convencer a tomar a decisão, você vai. Mas não se mova pela ganância ou nem pelo ganhar dinheiro. Se mova pelo que significa e pelo que o Bitcoin pode trazer para você e para as próximas gerações de proteção. Né? É como é que chama? Um bote salva-vidas, né? Que é o que a gente costuma falar. Exatamente. Acho que esse é o recado que fica para o pessoal e a gente vai seguir aí para os próximos episódios para que vocês possam ter um entendimento cada vez mais completo. Exatamente. Faltou muitos assuntos aqui: regulamentação, legado, potencial, enfim, diversos outros assuntos que vão ser abordados em episódios posteriores, tá? E também em surgimento de outras dúvidas aí, caso estejam nos comentários, a gente também esclarece aí em episódios daqui para frente. Maravilha. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Você que ficou até esse momento aí, se você puder, coloca aí nos comentários hashtag Bitcoin para sempre, para a gente saber que você escutou até o final. E a gente se vê numa próxima gravação. Um abraço. Valeu, galera. Abraço.